5 horas e 44 minutos. Acabo de receber uma informação, um documento da Justiça Brasileira. Alexandre de Moraes determina a abertura de inquérito por suspeita de calúnia de Flávio Bolsonaro contra Lula. Eu vou abrir o documento para que nós possamos acompanhar juntos. Estou abrindo agora, vamos acompanhar juntos. Portanto, uma decisão do ministro Alexandre de Moraes contra o senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro. E ele inicia a decisão da seguinte forma: trata-se de uma petição autuada nesta Suprema Corte a partir da representação da Polícia Federal, ou seja, com base numa representação da Polícia Federal, pela autorização para instauração de inquérito policial em face do senador da República, Flávio Bolsonaro, pela suposta prática de delito previsto no artigo 138. Ambos do Código Penal, artigo 138 e 141, em face do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Ou seja, estamos falando então da determinação da abertura de um inquérito por calúnia de Flávio Bolsonaro contra o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. A representação está instruída com requisição do Ministério da Justiça, ou seja, foi requisitada a investigação pelo governo, pelo Ministério ou Ministro da Justiça e Segurança Pública, e indica que o ora representado, ou seja, Flávio Bolsonaro, realizou publicação que associa imagens do então presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e do presidente da República, o Lula, acompanhada do seguinte texto, vou abrir aspas aqui: Lula será delatado. É o fim do Foro de São Paulo. Tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, suporte a terroristas e ditaduras, eleições fraudadas. E aqui eu vou fechar aspas. Com vista dos autos, a PGR se manifestou. E com essa manifestação, decido. Continuando o documento, gente, eu vou olhar o tamanho para ver se a gente consegue trazer. Olha só. Nós trouxemos isso. Inclusive, estão reforçando uma informação aqui. Nós lemos essa informação, Matheus, nosso editor-chefe, logo no início dessa decisão. Logo no início dessa decisão, já está descrito isso. Essa descrição foi feita já, que a pedido da Polícia Federal, a partir de uma representação da Polícia Federal, nós trouxemos essa informação no início já da leitura desse documento, que foi autorizada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, a abertura desse inquérito, dessa investigação por calúnia contra Flávio Bolsonaro em relação a falas, a publicações direcionadas ao presidente Lula. E aí eu trouxe agora para você que está nos acompanhando, justamente entre aspas, o motivo dessa abertura de inquérito, o motivo desse aceite, vamos colocar assim, dessa determinação em relação a essa manifestação da Polícia Federal. Houve uma comparação feita por Flávio Bolsonaro ao presidente Lula, comparando Lula ao presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. E aí eu li ele mencionando a comparação, falou sobre Lula ser delatado, falou do fim do Foro de São Paulo, tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, suporte a terroristas e ditaduras. Se vocês que estão me acompanhando quiserem acompanhar também no documento, a minha equipe, nós estamos aqui lendo e trazendo esse documento para você. Esse trecho que eu li agora, para o pessoal que está aqui comigo da técnica, está na primeira página. É um texto em itálico na primeira página, que é justamente exatamente isso, pessoal. Maravilhosos, perfeito. É bom que fica mais claro para quem está acompanhando. Então, esse pedido feito pela Polícia Federal para que fosse aberto o inquérito, o que foi acatado pelo ministro Alexandre de Moraes, é por calúnia e por essa comparação feita por Flávio ao presidente Lula em relação ao presidente da Venezuela. E eu coloquei essa frase entre aspas aqui, li essa frase entre aspas para você. Dando sequência a esse documento, para a gente ver se tem mais detalhes a respeito dessa decisão, a Polícia Federal, agora o ministro Alexandre de Moraes entra em detalhes sobre essa solicitação que foi feita pela Polícia Federal. A Polícia Federal sustentou que após Flávio Bolsonaro afirmar que o presidente da República será delatado,
ou seja, realizando clara menção ao Instituto da Colaboração Premiada, menciona a prática de crimes como tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, suporte a terroristas e fraudes em eleições. Trata-se, portanto, de uma publicação realizada em ambiente virtual público, ou seja, publicação nas redes sociais, acessível a milhares de pessoas, por meio da qual se imputa fatos criminosos ao presidente da República. E aí o Gayer vai se juntar a mim, mas antes de colocar o Gayer, quero só destacar, inclusive, que o ministro Alexandre de Moraes colocou essa publicação nessa decisão. Então, a publicação que nós lemos, fazendo essa comparação e que motivou a abertura desse inquérito, é essa aqui, que foi colocada nessa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Em detalhes para você, a publicação, Flávio Bolsonaro, aqui eu não consigo ver a data, mas com certeza aqui no documento tem. 3 de janeiro, publicação de 3 de janeiro. Exatamente a leitura que eu fiz, entre aspas. E o título, Lula será delatado. Foi justamente esse ponto. E, claro, tudo que veio a seguir, que fizeram todas essas críticas, essas comparações entre Lula e Nicolás Maduro, todos esses movimentos fizeram com que a Polícia Federal fizesse essa solicitação ao STF para a abertura desse inquérito. Solicitação, Eduardo Gayer, que foi acatada pelo ministro Alexandre de Moraes, que autorizou a abertura desse inquérito contra Flávio Bolsonaro por calúnia contra o presidente Lula.